Essa busca pela felicidade permanente, constante, é algo praticamente do século XX. Não havia na Idade Média, não havia na Idade Moderna a ideia que todos deveriam ser felizes, que a felicidade era obrigatória, que ela era acessível. Hoje é uma crença que ela seja acessível a todos. E por isso se multiplicam manuais de autoajuda, manuais filosóficos, manuais de psicologia popular e vários outros para tentar dizer que você pode ter acesso a essa felicidade. Eu vou questionar exatamente se a felicidade é um ato de vontade, se basta querer. E se basta querer, por que tanta gente se diz infeliz? Aparentemente, as pessoas juntam essas duas coisas. Quanto mais livre eu for, mais feliz eu serei. Livre financeiramente, livre afetivamente, livre do ponto de vista físico, mais feliz eu serei. Eu vou questionar essa questão, porque na verdade nem sempre a liberdade traz felicidade, ela vem com responsabilidade, ela vem com autonomia e vem com angústia. Então é o contrário, a felicidade inclui a liberdade, mas ela é um problema e um grande desafio. Não é tão fácil você ser simplesmente livre para ser feliz. Quanto mais opções você tiver, maior será a sua angústia, inclusive. Todo mundo vendo as imagens da rede social passa a pensar, meu Deus, se os outros são felizes porque eu não sou, que famílias maravilhosas porque não a minha, quando na verdade as redes sociais se transformaram numa espécie de imã tanto da realidade quanto do desejo. Eu vou discutir exatamente na palestra o quanto a aparência e a essência, o quanto a existência e a essência dialogam nesse aspecto. Hoje nós temos um problema que é o excesso de aparência, excesso de marketing e excesso de propaganda de si. Então nem todos devem ser empreendedores. Nem todos devem ser ricos, nem todos devem ser intelectuais, nem todos devem ser atletas. Cada um estabelece o valor e traz a esse valor uma questão importante de juntar afeto com esse valor. Essa é uma fórmula antiga. Ela aparece, por exemplo, no Evangelho, quando no Sermão da Montanha, Jesus diz em Mateus 6:21 que você tem que colocar seu coração onde está o tesouro, ou o tesouro onde está o seu coração. Significando, traga o seu mundo afetivo e de interesses para a área que você está. E você vai encontrar um caminho de entrega. É um bom caminho, no caso que define muito a civilização ocidental cristã. Mas em todo caso, não é o modelo dos outros, não é a performance alheia, não é o ibope dos outros, mas aquilo que eu defino, que pode ser uma sólida vida familiar e até repetitiva, que pode ser uma aventura individual, que pode ser um desafio empresarial, que pode ser um crescimento físico, mas que você define, é isso que me liga ao mundo, é onde está o meu coração e o meu tesouro. Luc Ferry chama a atenção que não existe um modelo. Sartre disse, nunca pense a essência, pensa sempre a existência. Qual é a minha existência? E o problema de hoje é colocar a felicidade onde ela não está junto com o meu afeto. E aí encontrar a infelicidade. Conhece a ti mesmo. Esta é uma questão importantíssima. Saber quem de fato sou eu, quais são meus limites, quais são meus desejos, o que eu realmente quero, o que eu realmente desejo. Realmente desejo. Eu digo isso para meus alunos jovens. Os homens em particular ficam envolvidos e pensando que o que eles realmente desejam são atividades sexuais múltiplas, com muitas parceiras. Depois com o tempo eles vão percebendo que a cama é o melhor lugar, uma pessoa dá mais foco, ser mais direto ao assunto. Leva um tempo para você tirar a ideia da suruba do seu universo. E finalmente você percebe que o melhor sexo da sua vida não foi com 5 ou 6. Não, se o seu CPF for forte, não foi com 5 ou 6, mas foi com uma, ou com um, se você preferir. Ou seja, que os melhores momentos da sua vida não foram com gastos, não foram com investimentos altos, foram com coisas simples. Muito simples. O que eu realmente desejo? Eu realmente desejo aquilo que me dizem para desejar? Tudo é o seu desejo. O que você realmente deseja? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque geralmente eu desejo o que os outros desejaram para mim. Adiante? Outra questão importante, quais são meus valores? Eu quero trabalhar tanto, que eu tenha tanto dinheiro, mas não tenha tempo para a família? É uma opção de vida, se o dinheiro for um valor. Não, eu quero trabalhar meio período e ficar com a minha família? Perfeito. No primeiro caso eu vou ter mais dinheiro e nenhum contato com a família. No segundo eu vou ter mais contato e quase nenhum dinheiro para a família.
Eu vou querer meio a meio, quase nunca dá, mas é uma possibilidade. Sempre o que eu desejo tem a ver com valores. Qual é o meu valor? Eu realmente gosto de acordar cedo? Eu gosto. Acordo às 4 horas todos os dias. Não é um sacrifício. Eu adoro acordar cedo. Logo eu estou apto a ser camponês. Eu posso plantar. Não, camponeses acordam cedo. Eu não poderia ser porteiro noturno. Eu gosto de dormir cedo e acordar. Um amigo me dizia que eu dormia com as galinhas. Eu disse, não, quem dorme com as galinhas é você. Eu durmo no horário delas. Os valores são fundamentais para isso. Adiante. E a outra questão, além de valores, é o conhecimento, de novo, do que eu quero. A estátua do Rodin, Il Penseur, o pensador, mas o que de fato eu quero? Eu suspeito, e vou lançar isso para vocês como um desafio, que todos sabemos o que queremos. Por exemplo, devo investir mais nesse namoro ou nesse casamento, ou isso é bananeira que já deu caixa? Devo reformar a relação e reencontrar um ponto de equilíbrio, ou não dá mais? Todos que estão aqui nesse auditório têm alguém, ou até que acham que tem alguém, todas essas pessoas sabem essa resposta. Se eu devo investir, corrigir, aprofundar para melhorar, ou se eu devo dizer que é investimento perdido. Só que nós temos medo dessa resposta. Eu disse isso uma vez numa palestra. Depois, na semana seguinte, o fotógrafo me procurou da palestra e disse, professor, larguei minha esposa graças ao que o senhor aconselhou. Não é isso. Não é isso que eu estou fazendo, gente. Se for, larguem. Se for, larguem. Mas o que eu estou dizendo, você tem essa resposta. Esse de fato é o emprego que eu quero? Esse é o emprego que eu quero mesmo, ou eu estou aqui por inércia? Não é o externo, não é a aparência, não é a roupa, não é o que o mundo diz o que você é, que vai torná-lo feliz. É aquilo que você constrói mentalmente. Você está isolado numa casca de nós, que é a sua consciência. Você pode ter compaixão, em latim compassio, sentir junto. Mas a dor do outro é sempre a dor do outro. Você vai ser devastado pela morte de um parente, de um amigo, de um ente amado. Você vai ser devastado, mas você vai sobreviver. O mundo vai olhar sua aparência, vai olhar seu corpo, sua gordura, sua altura, sua renda, vai olhar seus dentes, sua pele. O mundo vai olhar a casca da nós. O mundo jamais vai olhar o que está dentro da nós com Z. Nós só podemos, com S, ver as cascas alheias. Eu seria livre, porque nada me impediria de pensar, de ler, de criar, de ser uma pessoa feliz, se eu fosse obeso ou malhado, rico ou pobre. O mundo mede pela aparência. E a aparência é sempre passageira e relacionada a um aspecto exterior. E o príncipe está dizendo, isso nada importa, importa aquilo que eu pense. Os budistas dizem a mesma coisa quando o príncipe Siddhartha diz com clareza, quando ele enfrenta debaixo de uma figueira e protegido por uma cobra, a meditação final para ser iluminado, ele é atacado por todos os demônios externos, até que o demônio mais violento que o ataca, o mais devastador, com o qual ele quase sucumbe, ele tem a última iluminação. Ele percebe que aquele demônio é ele. E ao perceber que é ele, ele percebe que ele só tem uma pessoa a vencer. Dando mais exemplos para deixar mais claro. Insultos que eu citei. Insulto é um ataque que só funciona se eu aceitar, se eu concordar. Você é isso. Bem, hipótese A, eu sou. Hipótese B, eu não sou. Só é um insulto se eu concordar e tiver problemas com essa questão. Ora, vamos analisar um pouquinho melhor. Os portugueses têm um ditado antigo, que está em Anteiro de Quental. O insulto é um veneno que só funciona se você beber. Eu preciso concordar e beber com o veneno, senão ele não vai funcionar. As pessoas se matam na rua e discutem, porque no fundo elas concordam com o insulto. Então voltamos à casca de nós. Não é o outro que está me insultando,
sou eu. Você será o que sua cabeça determinar. Eu seria livre dentro de uma casca de nós se a minha cabeça permitisse. Eu teria o universo infinito, diz o Hamlet, se a minha cabeça permitida. Mas eu tenho esses vapores na cabeça, ele diz. Diz o Bloom que quando ele volta do naufrágio aparente e entra de novo no quinto ato, envelhecido e livre, nada mais importa para ele. Ele já se libertou de tudo isso. De novo, o que parece estar dizendo Hamlet na sua consciência moderna é: eu sou o que eu sou. O que os outros disserem de mim diz respeito a eles. Quem é você? É algo que você pode responder. O Shakespeare está dizendo através do Hamlet: não deixe que outras nozes digam que a sua nós é assim. Mas se você deixar dizer, você será infeliz, porque os outros vão julgar a si. E os outros vão julgar que não há possibilidade de felicidade, porque você é diferente deles. E eles querem um mundo igual a eles. Felicidade ou infelicidade não é um acidente. A não ser que eu sofra de depressão grave e precise de medicação, e é uma doença grave, que ocorre a gente às vezes que trabalha muito, e alguns que não trabalham muito, mas é uma doença grave. Acabei de ler um livro sobre isso, O Demônio do Meio-Dia. É uma doença grave. Mas tirando esses casos que podem ser tratados de depressão, felicidade é uma escolha. O que eu realmente quero? Quem eu quero ter ao meu lado? Quais são as pessoas realmente significativas? Quais são meus objetivos? Quanto eu quero a cada década de vida ter como amigo, como projeto profissional, como bens ou como experiência de vida? Quais os pontos que eu vou cuidar e quais os pontos que eu vou largar? Quais as pessoas que eu vou enfatizar e quais as que eu vou me afastar? E quais são as experiências de fato que são significativas? Respondendo isso, eu respondo a frase que fundou a filosofia ocidental, com Sócrates: conhece a ti mesmo. Essa frase fundante estabelece isso. E este é um acréscimo enorme na vida da gente. É relativamente simples, mas cumprir isso leva a vida toda. É relativamente simples. Como é que alguém fala tão bem inglês? Como é que fulano tem um corpo tão bom? Por que cicrano tem um carro tão bom? Por que naquela família as festas são tão legais e na minha nem tanto? Porque alguém fez. Porque alguém agiu. Então, ao invés de se refugiar no ressentimento e na inveja, ampare-se na ação. Ampare-se na decisão. Isto é absolutamente prático. A autoajuda diz que se você fizer X e Y, o resultado é garantido. A filosofia diz que não tem nenhuma garantia para absolutamente nada. Isto é uma verdade. Mas não fazer é ainda mais doloroso do que entregar os pontos. É mais derrotado ainda o ser do que aquele que luta. Então, é preciso fazer essas coisas. E a diferença é visível. Olhem para quem deu certo no sentido estrito da palavra. Não estou falando de bens materiais. Até pode incluir bens materiais. Olhem para quem deu certo. Atrás dessa pessoa existe estratégia. Existe uma estratégia de vida. E pode se dar certo como uma boa mãe de família. Pode se dar certo como um bom jardineiro. Pode se dar certo como um bom funcionário. Não estou falando de êxito financeiro só, mas atrás tem uma estratégia. O prêmio da estratégia bem feita, insistida e realizada chama-se felicidade. Esta é a vida que vale a pena ser vivida. Crise, sim. Esta crise vai passar. Ouçam o tio. Vai passar. Porque crise funciona como doença. Tem duas hipóteses. Ou a doença passa ou eu passo. Nos dois casos é irrelevante focar na doença. Porque ou eu morrerei ou eu me curarei. A crise ou levará todo mundo para o fundo do buraco e nós desapareceremos, ou nós vamos superá-la. E aí teremos uma onda de prosperidade. E depois disso mais uma crise. Depois mais outra crise talvez pior. Nós teremos agora
uma sucessão de períodos. O que eu vou fazer com isso? Perspectiva é olhar longe para isso, estabelecer meta, avaliar, pensar o erro, diminuir meu narciso e usar protetor solar. Sempre. Porque independente do futuro, melanoma sempre é uma coisa muito difícil. Era isso que eu queria dizer a vocês nessa linda manhã em Goiânia. Muito obrigado pela atenção generosa de todos. Muito obrigado.